Boa tarde a todos. Damos aberto a audiência pública para a apresentação do relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 2018 e o relatório da gestão fiscal do terceiro quadrimestre 2018. Convidamos ali o Vanderlei para fazer a apresentação. Fique à vontade, Vanderlei. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário, os colegas, e cumprimentar os vereadores e as pessoas que aqui estão nesta prestação de contas. Essa prestação de contas, ela, antes de tudo, ela é um dispositivo legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Então, a gente procura fazer um apanhado do ano de 2018 como um todo, porque a prestação de contas ela é de setembro até dezembro, mas a gente sempre busca fazer um consolidado até para fazer um comparativo do ano como um todo. Então, a primeira tela ela trata da arrecadação. Nós tínhamos uma meta de arrecadação de 560 milhões no ano 2018 e o município de Lages arrecadou 579 milhões e 133. Essa arrecadação a maior são os convênios, que as transferências do governo federal e estadual para convênios, elas representaram 19 milhões e meio, então a gente fez um orçamento bem real mesmo, se não houvessem convênios, a gente ia chegar bem pertinho dos 560 milhões, então a gente está trabalhando com um orçamento, a gente não superfatura e nem diminui, a gente está conseguindo prever certinho o que arrecada no ano, e isso estamos conseguindo fazer esse exercício, e até para a gente poder na execução anual para não perder o controle das despesas. Aqui, essa tela ela trata das 12 arrecadações mensais. Para vocês verem por que a gente sempre analisa o ano como um todo, porque a arrecadação varia muito. Janeiro 37 milhões, fevereiro 57, março 45, abril 58 e assim por diante. Então, quando que entra o IPTU, quando entra um convênio, ela dá uma alteração na arrecadação. Então, por isso que a gente sempre trabalha com comparativo de 12 anos ou comparativo com o ano anterior. Isso aqui é só para demonstrar como a arrecadação varia. Se você pegar fevereiro, e março, e novembro e dezembro, nós temos uma arrecadação acima de 55 milhões de média. E se pegar dos outros meses, não chega a 45 milhões, 46. Então, a gente sempre se baseia em 12 meses. A receita corrente líquida, que é a nossa meta para despesa corrente e folha de pagamento, nós tínhamos previsto 485 milhões, foi 514 a receita corrente líquida, tivemos 29 milhões a mais. Isso aqui impactou positivamente, que diminuiu um pouquinho o índice da folha de pagamento. Então, dos 579 milhões arrecadados, a receita tributária, que é aquela que depende diretamente do município, que vem do setor de arrecadação. IPTU, alvará, imposto sobre serviço, imposto de renda, as taxas, 85 milhões. As contribuições para a iluminação pública, a COSIP, e as contribuições para o regime patronal dos servidores, 52 milhões. A receita patrimonial, que é os rendimentos de aplicações financeiras de recursos vinculados, 5 milhões e 500. A CEMASA, 53,6 milhões. As transferências correntes, que aqui cabe o FPM, o ICMS, o IPVA, o Imposto Territorial Rural, que são aquelas receitas que o município tem direito por lei a um percentual, 358 milhões. Outras receitas, 19,2 milhões. A dedução do Fundeb, que são 20% de 6 receitas correntes, 37 milhões, 36.932. Convênios com a União, 8 milhões 900. Convênios com o Estado, 10 milhões 650. Essa outras receitas de capital, 44 mil, é um veículo que foi sinistrado e foi o prêmio do seguro devolvido. E a contribuição patronal Lages Previ, 21 milhões 879. Então, totalizou 579 milhões o arrecadado no ano de 2018 em Lages. Das receitas por categoria, 93% são receitas correntes,
4% do Lages Previ e 3% receita de capital proveniente de convênio. Aqui as despesas. Por categoria econômica também depois a gente detalha mais aqui, então, as despesas correntes, que são aquelas para manutenção da estrutura, foram 532 milhões, representou 91,7%. Pessoal e encargos, que são os encargos patronais, o INSS e a FGTS, 272 milhões, 46,95%. Os juros e encargos da dívida são os parcelamentos, praticamente 3 milhões, equivale a 0,51%. Outras despesas correntes, que aqui entra as transferências para entidades, o combustível, medicamento, serviços médicos, tudo que é custeio, peças, manutenção da frota, equivaleu a 232 milhões ou 40%. Essas despesas intra-orçamentárias é a contribuição patronal para o Lages Previ, 24 milhões, 4,25%. Isso aqui é a contribuição regular. E de despesas de capital, 34 milhões são investimentos em obras, pavimentações e os CREAS, CRAS que estão em andamento, e 14,2 milhões de amortização da dívida. Totalizou 580 milhões 305. Depois a gente volta, se qualquer pergunta assim a gente volta, mas então, prosseguindo, esse próximo slide é da educação. Na educação, no ano 2018, o total gasto, 143 milhões e 300. Os recursos próprios que o município aplicou foram 133 milhões e 300. 10 milhões é salário e educação, alimentação escolar, transporte escolar e repasses do FNDE, que esses não contam eles contam como aplicação, mas não contam para índice. O município de Lages teve um ganho de 35 milhões praticamente no Fundeb, 34.792. Então, o valor considerado para calcular o percentual, 98.549. O 25% dos impostos que compõem a base de cálculo de educação seriam 66,7 milhões. O município aplicou 31 milhões e 835 a maior. Em termos de percentual, nós tínhamos que aplicar 25%, foi 36,91. 11,91% a mais do que o mínimo constitucional. E então, do total aplicado na educação, 143 e 300, 98,5 são recursos próprios, o restante diferença do Fundeb. E chama a atenção essa parte de baixo aqui, que está um pouquinho apagado lá no quadro, mas a folha de pagamento da educação representou 121 milhões 989, ou seja, 122 milhões praticamente. E se for que representou 85% é salário direto ou encargos. Se considerar mais auxílio estudante, 454 mil reais, e mais o vale alimentação de 3 milhões 677, só com funcionários e servidores a Secretaria de Educação gasta 126 milhões, gastou no ano de 2018, o que equivaleu a 88%. Então sobra 12% para manter todo o restante da educação. Continuando na educação também, dos 143 milhões 300 aplicados, o município de Lages tem 16.667 segundo o censo escolar. Então, ao ensino fundamental de primeiro ao quinto ano, 8.800 alunos, e no ensino infantil, 4.091 na creche e 3.463 na pré-escola, 33 jovens e adultos e 276 educação especial. Então, cada aluno por mês, essa barrinha azul, R$ 716 por mês, ou 8.600 no ano é o custo de cada um dos alunos da Rede Municipal de Educação de Lages. Então esse é um dado bem importante também. Fundeb. O Fundeb, então, é 20% do FPM, do ITR, da ICMS sobre exportações, o ICMS normal, IPVA e da Lei Candir, que é uma complementação para quem exporta, ficam retidos e retornam conforme o número de alunos. Então, Lages contribuiu 36.932. O retorno é conforme o número de alunos da rede municipal de ensino. Então, municípios perdem, municípios ganham. Lages teve um ganho de 34,8 milhões. O valor recebido do Fundeb, o retorno, foi 71.774. A folha de pagamento da educação, 122 milhões. Então, o Fundeb
ele não quita 2/3 da folha de pagamento da educação, o restante o município complementa com recursos próprios. Isso. É os 25%, mas assim, dos 25%, vereadora, nós estamos em 36%. Então, legalmente, assim, o município está cumprindo com bastante diferença. Tela do Fundeb, retorno do Fundeb. O município teve um retorno de 71.725.000, com mais 49.168 de rendimento de aplicação financeira, porque ela está aplicada diária. E o Fundeb todo dia tem repasse. Então a gente deixa acumular até o fim do mês para pagar a folha, e no ano deu R$50 mil de rendimento de aplicação financeira. 71.774 é o valor base. Pagamento com professores, 58.810. Outras despesas do Fundeb, 11.947, totalizou 70.757. 98,59% foi aplicado. E no final do ano tinha uma sobra de 1.017, que são os recursos que vêm no final do ano que já são aplicados agora de início do ano. Então o Fundeb também a aplicação é tranquilo. Total gasto na saúde. 136.934 foi aplicado na saúde. O SUS, que é do governo federal, Ministério da Saúde, transferiu 78.697. O Estado transferiu 3.870. E daí, com os recursos do SUS, foram gastos 88.800.000. É que no ano de 2017 para 2018 havia uma sobra considerável que foi aplicada. Então, do que havia sobrado em 2017, a gente foi gasto 6.245, além do que foi recebido este ano. A saúde também é percentual mínima 15%. A gente aplicou 18,26 com acréscimo 3,26. Segundo o IBGE, dados do IBGE, né, Lages tem 157.743 habitantes. Então o valor por habitante ano no período R$ 868 por ano. Cada um dos senhores, cada um dos munícipes de Lages custou R$ 868 no ano 2018. A folha de pagamento da saúde de Lages ela representa 48.760.000, o que equivale a 35%. Só que tem um valor considerável na saúde que chama-se contratualização. Então os hospitais, a produção e a manutenção dos hospitais, ela passa pelo município, mas ela cai e já é transferida. Ela nem caiu na conta, já vai direto para os hospitais. Se nós desconsiderarmos aquele valor, a saúde é 56,82% que gasta na saúde é com folha de pagamento também. Despesa com pessoal. O poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, ela pode chegar a 6% como máximo legal. 5,7% é o chamado limite de alerta, está em 1,28%. O poder executivo ele pode chegar a 54%, 51,3% é o chamado limite de alerta e está em 45,52%. Então, consolidado, executivo e legislativo, 46,8% a folha de pagamento. Demonstrativo orçamentário pela despesa empenhada. Então aqui o município arrecadou 579.133 e gastou 580.305. Tivemos um déficit de 1.172 pela despesa empenhada. Porém, se eu pegar pela despesa liquidada, que realmente foi executado, nós tivemos um superávit de 11.970. Analisando friamente só essas duas telas, parece que o município teve um déficit durante o ano, mas eu já vou mostrar um outro dado bem interessante aqui que vai dizer que o município nós estamos melhorando. Dívida a longo prazo. Isso aqui são os financiamentos com Badesc, BRDE, SC, parcelamento com a Receita Federal, de impostos, parcelamento da FGTS. Então nós já tivemos em 2013 62 milhões, 59 em 2014, 65 em 2015, 68 em 2016. 2017 caiu para 51,9 e 2018 43 milhões 523. Isso aqui é a redução da dívida a longo prazo. Isso aqui é um dado bem interessante, que ela diminuiu 8 milhões no ano, e isso, mesma forma, a dívida a curto prazo. A dívida a curto prazo é a dívida com fornecedores imediatos.
No final de 2016, 43 milhões, 2017, 44,5 milhões, 2018, 37 milhões. Então nós tivemos um decréscimo, tanto na dívida a longo prazo como na dívida a curto prazo. Foi pago os réis a pagar, foi quitado parcelamentos. Então nós temos diminuindo a dívida a longo prazo. Então a redução da dívida a longo prazo, 8,4 milhões, e a redução da dívida a curto prazo, 6,6 milhões. Então 15 milhões a menos de dívida. Isso é um dado bem interessante que habilita o município a obter outros empréstimos e outros repasses. Gasto por setor e o que representa no total gasto. Gabinete do prefeito, 8.351.000, equivale a 1,44%. A Procuradoria-Geral do município, a Progem, 3,7 milhões, 0,64% do total gasto. A CEPLAN, Planejamento e Obras, 27,7 milhões, equivale a 4,77. A Administração e Fazenda, 22,2 milhões, equivale a 3,84. A Educação, 143,3 milhões, equivale a 24,7%. A Agricultura, 7 milhões 175, equivale a 1,24. Desenvolvimento Econômico e Turismo, 2,166, equivale a 0,37%. Serviços Públicos e Meio Ambiente, 20 milhões, equivale a 3,45%. A pasta do Trânsito e Segurança Pública, 8 milhões 250, 1,42%. Auditoria e Controle Interno, 933 mil reais, equivale a 0,16%. Defesa Civil, um gasto pequeno, 134 mil reais, 0,02%. Saneamento Básico, 12,9 milhões, 2,22%, que aqui é o Fundo Municipal de Saneamento Básico, que é a coleta de lixo e manutenção dos aterros. Fundo da Secretaria de Habitação, 537 milhões, equivale a 0,09%. Fundação Cultural, 3 milhões 844, equivale a 0,66%. Fundação de Esportes, 3,5 milhões, equivale a 0,61%. Os encargos gerais, que aqui cabe PASEP, precatórios, Tribunal de Justiça e pagamento das dívidas, 42 milhões, equivaleu a 7,25%. A Saúde, 136,9 milhões, equivaleu a 23,6% do orçamento geral. Fundo da Infância e Adolescência, 290 mil reais, equivaleu a 0,05%. Assistência Social, 20 milhões 158, equivaleu a 3,47%. O Lages Previ, que é o fundo financeiro, que é até setembro de 2013, 56,7 milhões, equivaleu a 9,78%. A Semasa, 48 milhões 850, 8,42%. A Câmara, 9 milhões 167, equivale a 1,58%. O Fundo Previdenciário, que a partir de outubro de 2013, 35 mil no ano, equivaleu a 0,01%. E a Secretaria da Mulher e Assuntos Comunitários, 1.257, equivaleu a 0,22%. Então, o total, 580 milhões gastos. Então, aqui só para demonstrativo de quais as pastas e onde está o orçamento. Aqui está um pouquinho a visibilidade, está ordenada, aqui está o mouse e a educação, 25%. Esse amarelo aqui de baixo, aqui, né, que dá para ver a flechinha mexer, os encargos gerais, 7%. Saúde, 24%. Assistência Social, 3%. O Lages Previ, 10%. Orçamento bem balanceado do que é dos principais setores. Então essa tela aqui eu tinha mostrado antes a parte de cima de 15 milhões, a redução das dívidas tanto a longo como a curto prazo. Aplicada maior na saúde, 8,6 milhões e 31,8 milhões na educação, acima do limite, 40 milhões de reais. E aqui se contar mais em torno de 20 milhões do aporte do Lages Previ. Então só aqui nessas 15 milhões de dívida que diminuiu, e o que foi aplicado acima da educação, e o aporte ao Lages Previ, que nós estamos falando próximo de 20 milhões, talvez um pouco mais, um pouco menos, nós estamos falando de 75 milhões que hoje é o grande gargalo. As dívidas atrasadas, que isso não é dessa gestão, não é da gestão anterior, é histórico em Lages, e as aplicações a mais educação e saúde, mesmo assim a gente sabe que o recurso ainda é insuficiente. Esses são os números no apanhado geral de Lages, tá? Já vamos abrir só um pouquinho, vereador. O que eu posso dizer é que, analisando friamente assim, o ano de 2018, ele não foi um ano
É um ano que o país estava em recuperação ainda, mas a arrecadação ela teve a sorte de Lages ser um pouquinho pujante, ser bastante pujante, daí ter um crescimento do ICMS. E se for comparado com esse ano aqui, o início do ano parece que há sinais de recuperação na atividade econômica. Acho que a vereadora Aida quer fazer nossa pergunta. Mas eu queria saber onde que está a dívida a dívida não, o repasse. Então, dando a continuidade nos trabalhos, passo a palavra à vereadora Aida. Se mais alguém quiser se inscrever. Eu gostaria de um esclarecimento melhor aonde que entra, no qual percentual entra o repasse que está sendo feito ao Lages Previ para complementação da folha mensalmente. Em que setor ele entra ali que eu não consegui, não sei se eu cheguei atrasada ou... A gente pegou a vereadora Aida nesses encargos gerais, então aqui são todos os setores, as secretarias e fundos. E essas despesas que não geram nada, que não é que não geram, que são despesas que elas não aumentam o patrimônio do município de Lages. Então, por exemplo, 1% que o município arrecada é pago o PASEP. Os precatórios no Tribunal de Justiça é 1,27, 1,28 da receita corrente líquida. E o aporte do Lages Previ também a gente colocou nos encargos gerais. Que daí assim, ele não é um gasto do gabinete, não é um gasto de administração, de educação, então a gente tem contabilmente ele separado nos encargos gerais, que no total do ano são 42 milhões. 1% que é arrecada, que o município arrecadou 580 milhões praticamente, então seriam PASEP. Esse já é contabilizado e o resto é pagamento das dívidas, contribuição, aporte ao Lages Previ e Tribunal de Justiça. E esse aporte do Lages Previ dá para você fornecer detalhadamente mês a mês? Tem, a gente tem. Eu só tinha, como o pessoal estava em curso hoje lá, a gente não conseguiu preparar a tela, mas tem, mês a mês, sim. Então, se possível, eu gostaria para a semana que vem fosse enviado para o meu e-mail. Obrigada. Vamos solicitar formalmente aqui, vereadora, que seja encaminhada a todos os vereadores, então, essa solicitação sobre o Lages Previ, né, mês a mês. Passo a palavra ao vereador Jair. Boa tarde a todos. Secretário, tem algumas perguntas, né? Em relação principalmente a arrecadação, né, ter sido maior do que a expectativa. Foi algo de Lages? Foi uma melhora no cenário nacional? Que fato que se deve isso? Vereador Jair, nós fizemos o orçamento sem previsão de convênios. O convênio é uma transferência voluntária. Ele depende da vontade do governo em repassar ou não, o deputado alguém sinalizar. Então a gente fez orçamento sem essa previsão. Da mesma forma, esse ano aqui de 2019, a gente deixou só o que estava garantido, já assinado, que são parcelas em execução. Então no ano passado, no ano 2018, vieram recursos para o mercado público, vieram recursos para projetos, para pavimentação de ruas. Então os 19 milhões a mais foram os repasses do governo federal e estadual. O restante da despesa foi o que a gente previu, da receita específica que a gente previu, bem próximo. Tá certo. Em relação, só para a gente entender, o gabinete do prefeito lá, o que entra dentro do gabinete do prefeito? O setor de comunicação, acho que entra. O que mais que entra lá no gabinete do prefeito para desse gasto? Eu não tenho, tu me pegou agora sem esses dados detalhados aqui, mas no gabinete do prefeito ele entra as publicações, tanto a publicidade institucional como a publicidade legal, os salários do pessoal da equipe do gabinete do prefeito, e vou descer de cabeça sem tudo. Assessoria de comunicação. Tem alguns repasses também para as entidades, que é pelo chamamento público também. Mas direto pelo gabinete. A gente detalha os do município da prefeitura que não são de assistência social
E na da educação a gente alocou eles no gabinete do De prefeito. esporte seria pelo gabinete? Não, Ou da esporte fundação é também? pelo esporte, fundação cultural pela fundação cultural. Esses são por entidades que não se encaixa para... Mas quais casos seriam os repasses? Eu mando detalhado para ti. Se puder, então, Isso. pode ser, então. Tá. Desculpa, Desculpa, é que eu não tinha... mas eu esse repasse a gente consegue pelo portal, daí pelo gabinete, nas despesas, acho que consegue, né? Despesas Consegue. por órgão, né? Eu tento achar ali. Tá, a respeito do Lais Previ. Claro. Só um momentinho, vereador. Independente do que cada um quer discriminado, o pessoal pode se inscrever e dizer: eu quero o gabinete do prefeito, quero dizer, nós vamos preparar, porque aqui é um somatório já da contabilidade. Você pedir qualquer relatório para nós aqui, para segunda-feira nós temos condição de fornecer. Então, se vocês quiserem mais algum, a vereadora pediu do Lais Previ, pediu sobre educação, você está pedindo o gabinete do prefeito. O que o pessoal quiser saber disso que está aqui detalhado, para a reunião de segunda-feira da Câmara, vocês já vão ter condição de receber isso aí. Na verdade, fiz um questionamento para perguntar o que era o gabinete. Se tiver no portal ali, eu consigo consultar pelo portal. Em relação ao Lais Previ, há algum planejamento de solução para os próximos anos? Lais Previ? Isso. A CPI que está se instalando agora, eu espero que traga contribuição, porque é uma história de 30 anos, então não é nessa legislatura. Então essa CPI, para mim, ela vai esclarecer desde o primeiro dia quando foi criado o fundo e por que ele é deficitário. E ele é deficitário, como é o do governo do Estado, como é o do governo federal. O Estado, o ano passado, foi 4 bilhões. O nosso aqui deve dar 20, 21 milhões esse ano. Então, todos eles, independente se é município, Estado ou governo federal, são deficitários. Por quê? Porque a regra que está lá, quando as pessoas entraram para o sistema, era 35 anos de contribuição, 25, 30, ou seja, em média, as pessoas aposentam abaixo dos 55 anos e vivem 70, 80, 90 anos. Então, na média, hoje do Brasil está em 79. Então, se você contribui durante 25 ou 30 anos, vamos fazer aqui uma continha de padeiro de 11% vezes 13,3%, 13%, que é o 13º e férias, você vai ter aí um salário e meio por ano. 35 anos, qualquer um de nós aqui tem, no máximo, 50 meses para receber. Ou seja, menos de 5 anos. E a grande maioria da população está vivendo 15 ou até 20 anos após a sua aposentadoria. Se você colocar 100 mil reais no banco, tu vai sacar 100. Não vai sacar o 101 do fundo previdenciário, não. O governo aporta, o do Estado, do município e o federal. Então, com essa CPI, eu tenho certeza que vai ser esclarecido que como é que é a composição. E não é o nosso, é qualquer fundo de previdência. Então, ele é deficitário por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. Lá na construção, lá quando foi construído em 50, 55, foi a grande maioria da reforma trabalhista, em média o Brasil vivia 60 anos. Então, porque as pessoas estão vivendo mais, o governo está aportando mais. Então, por um lado é bom que vive mais, por outro é ruim que tem que aportar recursos. Então, isso vai ficar claro no nosso aqui e no Brasil é essa situação. Se você pegar porque está essa grande, falando tanto de reforma da Previdência. Ou faz isso, ou cada ano o governo tem que aportar mais recursos. Nós aqui estamos a cada ano aportando mais recursos, porque as pessoas estão vivendo mais e estão ganhando mais. Essa é a prática do negócio. Então, sim. vai ficar claro, e para nós, eu acho que em boa hora, para tirar deve ter algum pensamento diferenciado disso que eu estou dizendo, e que vai ficar muito claro ali. Ninguém hoje aposenta em Lages se não passar pelo crivo do Tribunal de Contas. Então, só sai a aposentadoria depois que o tribunal aprova. Então, não existe a menor chance de ter uma aposentadoria que não tenha fundamento legal. Pode até algumas pessoas questionar algumas aposentadorias, mas ela está dentro da lei. Então, infelizmente, como questionaram a aposentadoria do governador, ganhando 29 mil reais. As leis propiciaram ele chegar naquele valor. Ninguém, de um dia para o outro, chega num salário que não tem uma lei que dê cobertura. Então, por isso que 100% das nossas aposentadorias são com parecer técnico do Tribunal de Contas. Então, vai ficar muito claro e pode ser que a população entenda que, de fato, tem que mexer na Previdência, que a reforma que está aí veio para resolver parte do problema. Eu, na minha visão, que não sou economista, a cada 10, 15 anos tem que fazer uma revisão, porque as pessoas estão vivendo mais, graças a Deus. Então, se estão vivendo mais, estão recebendo mais. Eu já estou aposentado há 6 anos. Por o que eu contribuí, eu não tenho mais nada para pegar lá. E eu continuo recebendo. Então, esse é um dos motivos que o Fundo Previdenciário nosso, ele tem déficit. É só por isso que as pessoas estão vivendo mais. Não, sim, esse entendimento a gente tem, que o Fundo, não seria nesse sentido a minha pergunta, teve históricos da Previdência, acho que a CPI vai averiguar, até um período que não foi repassado dinheiro para a Previdência, mas isso a CPI vai averiguar. A minha pergunta foi no sentido de que vai ser feita uma reforma depois da CPI, após a CPI, seria isso? Se a CPI encaminhar isso aqui como sendo um norte,
diferente do que está sendo discutido no Brasil, aí depende dos próprios sindicatos aportar. O prefeito aqui disse na Câmara, quando veio a cada legislatura no início, está dizendo, ele está falando que tem que ter uma reforma. Antes de se falar nada, estamos falando da nossa aqui. O Estado já fez uma meia reforma, passando para 12%, 13% e agora está em 14%. E o patronal, mesma coisa, nosso 18% passando 19%, 20% e 21%. É uma forma de você dar um alívio para a Previdência, que não vai resolver. Você pode ter certeza, na situação de hoje, isso daria mais ou menos em torno de 400, 450 mil reais para a Prefeitura e para os servidores. Estamos falando de um déficit de 1.800.000 média, estamos arrecadando aqui 800, então está faltando R$1 milhão ainda. Mesmo que faça isso, ainda continua faltando. Então, é um problema, como eu estou dizendo aqui, as pessoas estão vivendo mais, por isso estão desprendendo mais recursos. Então, eu não vejo outro modelo. Você passar hoje para 14%, ele ameniza, não resolve. Mas o 1.800.000 seria com a parte patronal junto, né? Patronal corre junto. Porque a patronal não pode entrar num rombo, porque a parte patronal tem que ser paga. Sim, mas a patronal está entrando junto. Se você passa, por exemplo, para 14 o funcionário, a patronal sai de 18 para 21. Então, os dois sobem junto. Não é só o funcionário que está sendo, entre aspas, penalizado. Ele está ajudando a cobrir, porque ele está vivendo mais. É só isso. Não, eu tenho mais questionamento, posso passar para a vereadora Aida, se ela quiser. Com relação ao Lages Previ, só para contribuir com o secretário também, a gente não é nenhum expert no assunto, eu sou professora e estou legislando hoje, mas o que eu entendo que a nossa Previdência, como qualquer outra, ela sofreu com a migração de massa uma quebra, porque sempre quem está na ativa paga o aposentado. Eu trabalhei 35 anos, um exemplo, e recolhi sempre para pagar o salário de um aposentado ou de outro. Porém, quando foi feita a migração de massa, todos os funcionários, acho que foi em 2013, a gente estava conversando, a contribuição desses funcionários e da parte patronal desses funcionários está indo para uma outra conta. Deixou de entrar para cobrir a nossa aposentadoria, a aposentadoria dos que 35 anos pagaram para os outros. Então, é como se anualmente, mensalmente, entrasse o dinheiro da contribuição patronal e a do servidor da ativa para pagar o que está que é inativo. A partir do momento, esse dinheiro é descontado do servidor e patronal, mas vai para uma outra conta. Claro que essa aqui vai secar. E não vai ter como pagar os aposentados. E aí a prefeitura está tendo que fazer esse aporte. Então tem alguma coisa errada, porque pode ser que tenha esse déficit, como o Arruda fala, que é a nível nacional, todas as previdências, o INSS tem, porque nenhuma contribuição dá conta de pagar um funcionário na ativa. Mas que ela se agravou depois da migração de massa. Que a contribuição desses que migraram a partir de 2013... está indo para uma conta gorda, enquanto nós que ficamos na conta velha, a prefeitura está tendo que aportar dinheiro todo mês para pagar os aposentados. Então, tem que rever também essa questão da migração de massa, fazer um trabalho grande. Eu acho que essa CPI pode colaborar na questão da migração de massa, da lei, de como isso aconteceu, porque hoje não está tendo recurso. Está sendo tirado dos cofres públicos, que poderia estar sendo investido em saúde, em melhoria para a nossa cidade, para completar o salário dos aposentados. Em relação ao COSIP, como é que é? Ele tem uma conta específica? Ele não entra nesse saldo geral ali? Como é que está essa conta? Tem recurso nessa conta? A conta COSIP, na realidade, é a contribuição de cada um de nós em cima de um percentual do consumo de cada um. É uma conta separada e ela mantém a cidade, mantém o funcionamento dela. Durante o ano de 2017 e parte de 2018, a Prefeitura fez essa manutenção, por isso sobrou algum recurso. Só que agora, com uma empresa contratada para fazer de fato, nós trocava a lâmpada. Hoje a empresa muda a estrutura da cidade. Então, tem uma licitação, tem uma empresa que está trabalhando e são a conta contabilizada separada. Ela entra nos 579 milhões aí, está dentro desse pacote, mas ela tem uma contabilização separada.
como tem açaí, tem o trânsito, tem diversas contas. Nós temos mais de 400 contas na prefeitura, cada uma delas especificamente. Quando soma o bolo, fecha os 570 milhões. Mas qualquer uma delas estão lá no portal Transparência. O nosso é o número 5 de Santa Catarina e o 55 do Brasil. Tem coisa para melhorar? Tem. Mas tem, basicamente, nós estamos bem classificados no Estado pelas informações que são prestadas. Então, talvez você ou eu, como cidadão comum, não tenha acesso, mas qualquer contador ou qualquer entidade tem condição de entrar ali e analisar aquelas contas ali e fazer qualquer pedido de informação. Tudo que está no portal Transparência, ele está ali, está para o Ministério Público, está para o Tribunal de Contas e está para a sociedade. Por isso que cada ano o Ministério Público pede mais coisas no portal Transparência. E nós conseguimos, ano passado, chegar em 5, o 5º no Estado. Então, se a gente está ruim ou está mal, mas tem alguma coisa que pode ser melhorado, tem. Mas nós estamos bem no item transparência, nós estamos bem. Vereador Lucas. Queria saber, tanto do secretário quanto do Vanderlei, no ano passado nós tivemos o ano inteiro sem o funcionamento das lombadas eletrônicas e da área azul. Tem alguma estimativa de qual o impacto de receita que deixou de entrar no município com esses não funcionamentos de área azul e tem. A média histórica era R$400 mil por mês, entre multas, no talão, na lombada eletrônica, e isso com a lombada eletrônica ficando fora e a das sinaleiras, ficou só a do talão, com a prefeitura ou com a própria Polícia Militar. Isso, em média, em torno de R$200 mil por mês. Se você pegar a média dos últimos 24 meses, é mais ou menos isso que está dando. E área azul? Como é que é? Área azul. Área azul junto, né? Porque a área azul não era para o município, a área azul já era com a Sante, era um convênio, onde a Sante ficava com 100% da receita. Então a área azul não entra na nossa contabilidade. Na nossa era só as notificações. Então, por exemplo, se fizer uma área azul agora aqui na cidade, alguém ganhar ou dar para alguma instituição, esse recurso não entra para o município. Então o município não tem participação. Ele tinha participação nas notificações. Aí parte do município, parte da Polícia Militar e parte da Polícia Civil dentro do convênio de arrecadação. A última pergunta, até talvez não se trata do tema da audiência, mas a gente já aproveita em relação a esse ano, a execução desse ano, ao aumento da folha de pagamento, que provavelmente vai ter. Há uma previsão de aumento de folha e há negociação com os sindicatos a respeito disso, de aumento salarial? A prefeitura está em discussão com os 3 sindicatos. E essa discussão está em aberta. A lei estabelece lá 3,50 alguma coisa lá de índice inflacionário. Mas a prefeitura está discutindo com os 3 sindicatos e aí a negociação está em aberta. Não está concluída as negociações. Pela ordem, vereador Aida. Só para contribuir com o vereador Jair, não é aumento da folha, é a reposição salarial, é perda salarial. Aquilo que é o reajuste, aquilo que a inflação subiu a mais do que o nosso salário. Então, isso é a nível, a gente não pode falar aumento. É revisão geral anual. Que A folha é um aumento de valor da folha, a reposição é no salário, em relação à folha. Mas Vossa Excelência sempre se manifesta no plenário aumento, mas não é aumento, é reposição salarial. Por gentileza, vereador. bate-boca aqui, né? Por gentileza, vereadores. Vereador Jair, concluiu? Vereador Jair, concluiu? Vereador Chagas. Vereador Bruno. Vereador Lucas Neves. Vereador Lucas Neves. Vereador Amarildo. Vereador Aida, mais alguma colocação? Deixa aberto a mais algum participante. Secretário. Quero fazer mais alguma manifestação, e pelo que eu anotei aqui, vamos ver se estou errado, nós ficamos devendo informação do gabinete do prefeito, o que compõe essa despesa, e sobre o Lars Previ, o aporte Lars Previ detalhado mês a mês. Então são as 2 reivindicações que foram feitas, que até segunda-feira vão estar aqui para o plenário, vem para a presidência distribuir para os vereadores. Então, é o nosso compromisso, vamos cumprir. Eu queria também agradecer a presença dos vereadores, da vereadora Aida. Nesse período de praticamente 25 meses sem estar na prefeitura, foi a primeira vez que tivemos 7 vereadores numa sessão de apresentação de audiência pública. A grande maioria, 2, 3 vereadores. Então, a gente quer agradecer esse empenho
e o interesse dos vereadores, porque isso aqui é o lugar de tirar as dúvidas. Tudo que a gente está apresentando aqui é o momento de fazer perguntas e a gente ter a opção de depois responder. Então, ficou 2 dúvidas, que para nós não tem dúvida, é só relatórios, que nós vamos encaminhar. Então, queria agradecer a presença de cada um dos 7 vereadores que se fizeram presente. Muito obrigado pela atenção de vocês, dos funcionários da Câmara, dos funcionários da Prefeitura. Embora que a comunidade não participa, eles, na realidade, não mostrem interesse em saber as coisas do município, mas vocês, como representantes, estão aqui, vão se inteirar, e se qualquer dúvida, mesmo que não tenha sido solicitada hoje, precisar de alguma explicação sobre a nossa situação, estamos à disposição. Não precisa ser formal, pode telefonar e a gente vai fornecer, porque isso aqui é um dado público. Então não precisa fazer um ofício aqui, um pedido de informação. Tem dúvida, liga para mim ou para Lunar e a gente vai providenciar, pode ter certeza do que foi apresentado aqui. Muito obrigado a cada um. Obrigado, secretário. Eu gostaria de fazer uma solicitação para que se deixe esse relatório, então, à nossa assessoria econômica da casa, para disponibilizar aos vereadores que futuramente queiram avaliar mais, de forma mais detalhada. Também solicitar que esse relatório venha um pouco antecipado, secretário. Da próxima vez, os vereadores, este relatório a gente deve encaminhar antecipado, conforme o combinado já acordado das outras vezes. Não havendo mais nada, nenhum vereador, não havendo mais nada, convocamos os vereadores para a próxima sessão, no dia 11 de março. Obrigado, secretário, obrigado a todos da Prefeitura.